iniciar o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória. Boa noite, gente. Boa noite. É uma alegria estar aqui novamente. Acho que a última vez que eu estive aqui foi em dezembro. E hoje nós vamos estudar 4 livros de uma vez só. Olha só que delícia! Vamos estudar um pedacinho da Bíblia, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos. E esse livro, gente, que eu amo, Emoções que Curam. É terapia, é puxão de orelha, é acolhimento, é tudo junto no mesmo livro. E muito conhecimento. Eu tenho o desafio de falar de quase 30 páginas em 40 minutos. Então vamos inspirar fundo o que eu consigo. Vamos lá. Bom, gente, essa é a primeira palestra de uma série de palestras que envolve este livro. Praticamente cada capítulo é um tema de uma palestra. E na verdade a gente vai falar hoje da página 12 à página 24 do livro Emoções que Curam, que é a introdução deste livro. Geralmente a introdução a gente só dá uma lida assim, né, a gente para entender o que tem ali e a gente fala assim, só dá uma passada porque eu quero ir direto para o conteúdo. Mas as duas introduções, a primeira introdução é feita pelo Dr. Bezerra de Menezes e a segunda introdução é pelo Espírito Hermâncio Fux. Gente, quando eu li a introdução dos dois, eu voltei a ler de novo. Aí eu terminei, aí fiquei em choque. E eu falei, peraí que eu tenho que ler de novo esse trem. Tem muita informação importante. E a gente precisa prestar atenção nos detalhes. Porque o detalhe traz tanta informação. Se a gente prestasse mais atenção nos detalhes, a gente não passaria assim tão despercebido na nossa vida. E por que conhece-te a ti mesmo? Porque a gente está aqui nessa terra, a gente está aqui a passeio? Para pagar boleto? Para evoluir, né? E como é que será que é o nosso processo de evolução? Se percebendo? Olhando a vida do outro? Dormindo e acordando todo dia e comendo? Como é que será? O nosso processo de evolução é principalmente olhar para nós mesmos, para a luz e para a sombra que há em nós. E aí vamos entrar em alguns conceitos de psicologia e psicanálise, tá bom? Olhar para a nossa luz e para a nossa sombra é ver as qualidades que nós já conquistamos e aqueles defeitos, os vícios que nós temos. Geralmente, quando a gente tem um vício, algum defeito, a gente quer empurrar para baixo do tapete e fingir que ele não existe. Mas a grande proposta aqui é olhar para as nossas sombras, para os nossos defeitos, para os nossos vícios, porque nós só podemos nos curar quando sabemos o que precisamos curar. Então, eu sou uma pessoa nervosinha. O que eu preciso trabalhar em mim? A paciência. Eu sou uma pessoa estourada. O que eu preciso trabalhar em mim? A paciência, a tolerância, o respeito. E isso tudo, gente, é baseado num ensinamento só. Qual é o ensinamento? Foi Jesus que deixou para nós e deixou bem compacto para a gente não esquecer. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí ainda reforçou para a gente que a gente tem que tratar o outro como gostaria de ser tratado. A gente vai ver que é simples na fala, mas na prática a gente às vezes esquece. Por exemplo, eu sou uma pessoa estourada, certo?
Quando eu sou estourada, eu falo com as pessoas de qualquer jeito, geralmente com agressividade. Eu gostaria que o outro me tratasse dessa forma? Não. Mas então por que eu faço com o outro? Ah, é porque eu esqueço. Eu tenho um negócio que vem assim dentro de mim, quando eu vou ver, já foi. Já saiu. Sim ou não, gente? Sim. E aí nós vamos ver que esse processo está no nosso inconsciente. Bastante coisa em pouco tempo, né? E agora a gente vai ver partes por partes. Nós vamos perceber o porquê é importante educar as nossas emoções. Dr. Bezerra de Menezes fala que esse processo é um processo de alfabetização das nossas emoções. Porque nós conhecemos as nossas emoções? Quantas emoções nós temos? Vamos nomear as basiquinhas? Todo ser humano sente raiva, tristeza, medo, nojo e tristeza. Tem um filme infantil da Disney chamado Divertidamente. Ele vem falar justamente dessas emoções básicas que todo ser humano tem. E aí termina o filme, a Riley, que é a menininha, que é a dona da história, entrando na adolescência. Aí tem uma cabine de comando lá que as emoções básicas gerenciam ali o tempo inteiro. E toda vez que uma emoção está ativa, ela gera uma memória. Quando a Riley estava jogando lá o hockey dela, e aí ela gostava muito de competir. Quando ela ganhava, a memória amarelinha, que era da alegria, estava ali ativa. E quando ela perdia, estava ali a memória da tristeza ativa. E aí na adolescência entrou a ansiedade, a vergonha e o tédio. Quem nunca sentiu tédio, né, gente? E quem não sente ansiedade aí? E aí, Dr. Bezerra de Menezes vai falar que nós precisamos tomar um posicionamento diante das nossas vidas. Olhar para tudo isso que a gente sente. Eu vou contar um negócio para vocês. O que vocês acham? Que a gente pensa e sente depois, ou a gente sente e pensa? O que vem primeiro? O pensar ou o sentir? Pensar. É ocasião. Você sente para depois pensar. Exatamente. Nós sentimos e depois pensamos. Tanto é que crianças, bebês, na barriga da mãe, sentem as emoções da mãe. E alguns bebês já nascem com um trauma por causa das emoções da mãe. Percebam quanto isso é importante? Perguntem para a mãe de vocês como é que foi a gravidez de vocês, se tiver oportunidade. E para analisar como que foi a gravidez. Mamães, como é que foi a gravidez de seus filhos e como seus filhos são. Porque eles trazem as marcas. E aí a gente percebe o quanto é importante a educação das nossas emoções. Para que sejam emoções que nos ajudem no nosso processo de cura. Porque eu só consigo curar aquilo que eu consigo enxergar. Onde está a doença? Onde está o problema? Certo? Se eu estou olhando que minha casa tem um vazamento, eu vejo lá o vazamento. Se eu não procurar o vazamento, eu vou conseguir arrumar o vazamento? Não. Então eu tenho que procurar, mesmo que dê trabalho, exija um esforço, eu tenho que fazer isso. Para que o vazamento não cause mais problemas em outras áreas. Por exemplo, o vazamento dá certo perto de móveis de madeira, gente? Não. O vazamento só vai afetar ali? Não, vai estragar os móveis também. Percebam que é uma reação em cadeia. Quando eu não cuido das minhas emoções e vivo a Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, a gente pode transformar a nossa vida em um caos e permitir que o caos estabeleça em nossa vida. A doença entre na nossa vida e vire algo muito maior. E aí vamos para os textos do dia. Opa. Conhecimento de si mesmo, gente. Isso está no livro dos Espíritos. Na parte 3ª, capítulo 12, que é a perfeição moral. Neste mesmo capítulo, nós vamos ver os Espíritos falando sobre o egoísmo. Eles dizem que o egoísmo é o mal que todo crente deve se dirigir.
Se eu quero ter foco em alguma coisa na minha vida, quero combater algo na minha vida, é o egoísmo. Não é olhar para o amiguinho. E ainda fala assim, que a gente tem que ter coragem para vencer a si mesmo. Porque nós temos comportamentos, pensamentos e atitudes que estão tão enraizados em nós que achamos normal e falamos, tá tudo bem assim mesmo. Por exemplo, é normal as pessoas morarem na rua? Não. Mas está normal porque nós nos habituamos, normalizamos isso. Numa sociedade fraterna, quem sabe daqui a alguns anos, ou centenas de anos, nós vamos acolher quem está na rua porque a gente não aceita. Porque a gente vai falar, é um irmão, vou trazer para a minha casa. Calma, gente, é um avanço que vai demorar um pouquinho. Mas nós vamos chegar nesse momento dessa fraternidade. No nosso lar, quem assistiu o nosso lar 1? No nosso lar 1, as pessoas eram donas das casas? Não. As casas eram compartilhadas. Será que a gente vai conseguir conviver com pessoas que não é da nossa família assim? É a fraternidade que a gente vai vivenciar aqui na Terra. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, qual é o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Então entendemos que o egoísmo é uma atração do mal, certo? Porque no egoísmo não educado, nós vamos ver que eu sou prioridade, depois eu também sou prioridade, depois eu também sou prioridade. E o resto é o resto. Eu primeiro lugar, certo? E aí, se eu me coloco em prioridade e os outros não, porque os outros eu não vejo como igual, eu não trato bem os outros porque eu me valorizo demais. Nós temos um extremos aí e a gente vai chegar nessa parte que é a parte da cura. Isso é uma doença no ser. Então a gente tem que ter coragem para olhar para nós nessa parte e nos permitir trabalhar em cada parte do egoísmo. Quem responde isso aqui é Santo Agostinho. Ele disse assim, um sábio da antiguidade vou disse, conhece-te a ti mesmo. Essa inscrição, conhece-te a ti mesmo, está no templo de Delfos, na antiga Grécia, tinha um pórtico e tinha essa frase. Porque a grande escola de pensadores, de filósofos, começou lá. E eles estimulavam as pessoas a pensar, a se olhar. Infelizmente, essa parte do se estudar, pensar, estimular o pensar, ultimamente na nossa sociedade não é esse estímulo no nosso processo educativo. Então é algo muito importante que a gente deve olhar e retomar isso para nós. Porque se queremos uma sociedade saudável, nós temos que estimular o processo do autoconhecimento. Na questão A, que é o complemento ainda da 919, o Kardec pergunta assim, conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Santo Agostinho responde dizer assim, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava a revista ao que se fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Isso aqui é olhar para a gente se perguntar sem ilusões, porque a gente gosta de contar história bonita para justificar o que a gente faz. Sim ou não? Sim. Eu respondi de qualquer jeito porque a pessoa também me tratou mal. Eu não fiz porque fulano também não fez. Já ouviram nossas respostas? Se identificaram? Todos nós estamos nesse processo. E nós realmente vamos mudar, nos modificar, nos curar quando a gente sair dessa atitude infantil para uma atitude madura. Criança, qual é o comportamento infantil de um bebê?
Um bebê só recebe, certo? A criança, às vezes, já tem uma certa autonomia, mas fica sempre esperando que o outro, o adulto, faça para ela, para que ela possa receber as coisas, certo? Na adolescência ainda precisa de um auxílio, mas já tem boa autonomia para fazer as suas coisas. Mas testa o adulto, a autoridade, o tempo inteiro. Sim ou não? Sim. O adulto é aquele ser que já é independente e reconhece as suas responsabilidades. Tem um escritor, gente, agora não lembro o nome dele, mas ele descreveu as fases do processo do ser humano assim. Só que não é porque eu estou um adulto que a minha idade, meu comportamento corresponde a um adulto. Então vamos lá. Primeiro puxando a orelha com amor. Eu me identifico nos meus comportamentos como uma criança, como um bebê, como um adolescente ou como um adulto. Eu assumo as responsabilidades da minha vida já? Eu assumo as consequências daquilo que eu decido, do que eu faço? Um adulto reconhece aquilo que faz e assume as suas responsabilidades. Um adulto não se culpa. Ele percebe a responsabilidade diante de uma situação. Peguei pesado, gente? Muitas reflexões, né? O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, eu só vou evoluir quando reconhecer que eu sou ciumenta. Porque eu tenho alguma vulnerabilidade, alguma insegurança, alguma fragilidade. E o que eu faço, gente, para melhorar isso? Auto-amor. Como o ensinamento onde está isso mesmo? Amar ao próximo como? Jesus aí ensinou tudo pra gente, né? Mas é difícil processar a informação. A gente às vezes precisa de uns recursos para entender o processo como funciona. Porque às vezes a gente se perde no processo. E tá tudo bem. Quando a gente tem um direcionamento, a gente consegue voltar para o caminho. O problema é que a nossa cabeça é bem bagunçada. E junta com as emoções que não são educadas, aí tá o caos completo. E aí a gente tem aqui a direção e a orientação para fazer o nosso melhor um pouquinho a cada dia. Eita. Aceitar as emoções é uma forma terapêutica de viver, porque quem as aceita sintoniza o pensamento, a realidade ao processo de autoaceitação. A cura vem sempre para os que não desistem. E esse é o livro que nós vamos ver hoje. Dr. Bezerra de Menezes começa a introdução dele falando assim: curar os enfermos. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Esse trecho, gente, está em Mateus, capítulo 10, versículo 1 e 8. E dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 26. De graça recebeste, de graça dai, ou dependendo da tradução, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. 2 livros aí já no meio de um terceiro. Nesse capítulo 10 de Mateus, gente, Jesus tinha chamado os apóstolos e falou assim: olha, já ensinei para vocês agora o que vocês têm que fazer, agora vai lá vocês e faz. Simples, né? Só que tudo que a gente aprende para o outro ou aprende para nós mesmos? Para nós mesmos. Então, quando ele diz assim, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai, começa com quem? Com os próprios apóstolos. Então já era o convite para que eles colocassem em prática tudo aquilo que eles tinham aprendido.
Nós temos um grande compromisso, gente, de cuidar desse patrimônio divino, maravilhoso, que nós somos. Será que eu me reconheço como esse patrimônio divino? Como essa essência divina? Como esse filho e filha amado de Deus? Que não está aqui na terra para sofrer, mas sim para manifestar o divino que cada um é. Porque se o nosso Pai é todo amor, poder, justiça e bondade, o que eu sou? Será que eu me reconheço já nisso? Será que eu me reconheço como amor manifestado na terra? O Dr. Bezerra de Menezes vai falar exatamente isso para nós. Quando Jesus falou para os apóstolos, não necessariamente com essas palavras, vai lá e faz, Jesus estava conferindo aos apóstolos poder. Poder esse que nós não reconhecemos em nós. Será que nós temos a capacidade, a percepção de entender que nós somos seres que estamos aqui para ser amor, para ser essa presença de luz? Quando Jesus disse, curai os enfermos, ele está dizendo, você pode se curar das suas doenças, mas também você pode ajudar o outro nesse processo. Quando ele disse que você pode fazer isso que ele faz e muito mais, ele está dizendo que você tem um poder incrível dentro de você. Será que a gente acredita nesse poder que nós temos dentro de nós? Quem fala assim, estou passando por uma dificuldade, fulano, ora lá por mim. O que ele faz? Será que você já parou para orar por você mesmo? Ou você acredita que sua fé é fraca? Que a sua oração não tem força? Todos nós temos esse poder. É só abrir o coração e deixar rolar. Porque a prece não precisa ser um texto, mas precisa ser de coração, que é o que temos de verdadeiro. Conferir poder é acolher, estimular, orientar e reforçar a divindade adormecida e ignorada no íntimo do coração. Todo servidor do bem que busca sua própria iluminação habilita-se pelo exemplo e pela força de suas atitudes sinceras a despertar esse poder em seu próximo. É aquela coisa, gente, quando eu faço um trabalho bem feito em mim, a gente inspira quem está ao nosso lado. Com certeza, cada um tem algo que inspira quem está do seu lado, e a gente nem percebe, porque é tão natural para nós. O poder da crença lúcida, o poder da fé legítima, o poder do amor curativo. Nessa ótica, amar é construir relações afetivas capazes de fazer florescer o melhor de cada um de nós, dilatando o poder individual de cura e de iluminação interior. Quem ama acolhe sua própria sombra interior, com tão rica bondade que conquista o poder de um descobridor de talentos de quanto se encontrar à sua volta. Quem ama tem luz no olhar e destaca sempre o bem e a riqueza íntima de todos. Embora consideradas emoções que causam sofrimento, à luz do amor podemos transformar a tristeza e a mágoa, o medo e a culpa, o orgulho e a inveja em adubos nutrientes no canteiro da alma, produzindo em farta colheitas de frutos. Estas são emoções que curam, e nessa transformação reside o poder da cura pessoal. Vocês já pararam para se perguntar como está sentindo raiva? E por que está sentindo a raiva? De onde vem aquela raiva? Quando está triste? Por que está triste? Por que isso te afetou a ponto de te deixar triste? Ou simplesmente sente as coisas e deixa o negócio extravasar? Quando nós nos questionamos o que estamos sentindo e por que estamos sentindo, é um processo educativo do nosso ser. E ajuda a evitar muitos problemas. Por exemplo, causa rapidinho. Mulherada, casada, dona de casa, levantem as mãos. Estão lá, arrumando a casa, aí de repente tira o lixo. Deixou o saco lá. Aí você olha assim para o seu companheiro, para o seu filho, e você fala assim,
Por favor, leva o lixo para fora. Eu não sei vocês, o meu tempo é para ontem. Então, quando eu peço alguma coisa, é para ser feita na hora que eu estou pedindo. Então, vamos lá. Estamos juntos, amiga? Então tá. Aí eu falo assim, por favor, amor, você pode colocar esse lixo para fora? Tá bom, daqui a pouco eu ponho. Aí você vai, estende roupa, dá outra volta na casa, faz outra coisa e o lixo ainda tá lá. Aí faz aquele já tratamento de terapia, respira fundo. E conta até 10, porque esse lixo vai daqui. O que estou sentindo nesse momento? Ah. Aí vem a pessoa que você pediu para colocar o lixo para fora. Aí você olha para o lixo, olha para a pessoa, olha para o lixo, olha para a pessoa. Olha para a pessoa e olha para o lixo. E a pessoa não entende. Aí você fala assim, então, eu te pedi para colocar o lixo lá fora. Ah, eu já vou colocar. Tá estressada? Gente, eu já tô tendo um tique já nessa hora. Aí, tá vendo? A gente precisa de tudo terapia. Vamos respirar fundo. E aí a pessoa fala assim, por que você tá estressada? Porque eu te pedi para fazer uma coisa e você não fez. Onde está o problema? Sempre em mim, gente. Não é o outro. Eu que tenho que aprender que as coisas não funcionam no meu tempo como se trata do outro. Porque estabelecer que a pessoa funcione no meu tempo é egoísmo. Uau! Outra etapa. Gente, vamos ajudar o amiguinho? Vamos facilitar a vida do outro? Não é polêmica, né, gente? Mas acontece no nosso dia a dia. E numa dessa, eu posso estourar, falar coisa que não devo. E quando é ao contrário? O homem pede e a mulher não faz. É sempre aprendizado para os dois. Não é só uma mão única. Da mesma forma que eu sou um ser em aprendizado, o outro também é. Simples assim. Ah, não, mas o problema não é o outro. O problema sou eu. Então, quando a gente foca numa terapia, a gente pode ir lá para o terapeuta e falar, pronto, agora a gente chama a atenção para si. Quem é que está na terapia? Quem é que está precisando então se reorganizar? Lembra o comportamento de adulto? Eu assumo a responsabilidade pelas minhas ações e minhas escolhas. Difícil, né, gente? Porque vem aquela criancinha falando, mas não fui eu, foi o outro. Não é assim? Ele que me provoca. Se o outro não tivesse feito isso, eu não teria reagido desse jeito. Não é assim, gente? Causos nossos de todo dia. Precisamos educar esse ser maravilhoso que nós somos. Dr. Bezerra de Menezes fala assim que movemos a vida e a oportunidade que nos foi entregue de curadores de nós próprios nas bênçãos da reencarnação e comecemos o quanto antes a cuidar do enfermo que está dentro de cada um de nós, promovendo-nos a condição de saudáveis filhos de Deus. Este trabalho interior de recuperação é um resultado de 3 ciclos que amadurecem a experiência emocional e psíquica. O primeiro, o autoconhecimento. O segundo, a autotransformação. O terceiro, o auto-amor. Então, eu preciso de conhecimento, trazer para o campo da ação, para o campo da prática, para transformar isso em sabedoria. E aí, consequentemente, eu vou começar a fazer as pequenas mudanças no meu dia a dia. E quando eu fizer essas mudanças, eu vou começar a vivenciar o auto-amor. Porque eu vou entender que para dizer que eu amo o outro, eu tenho que me amar. Quando eu vou acolher o outro, eu também tenho que me acolher. Quando eu vou ser paciente com o outro, eu também tenho que ter paciência comigo. Lembra a brincadeira do lixo? É muito real. Porque quando eu estou pronto para estourar, respirar fundo, calma. Por quê? Para quê? O que isso vai trazer de bom para mim e para quem está ao meu lado?
É claro que na dinâmica do nosso dia a dia, a gente está vivendo no modo automático. E a gente não percebe nada. Só vai. É um convite para ter consciência. Viver no momento presente. Porque se a gente está pensando demais no que passou, ou no que pode acontecer, a gente não está vivendo agora. Então a gente precisa viver este agora. Quando estamos vivendo neste aqui e agora, nós conseguimos perceber tudo o que está acontecendo. Comigo e com quem está do meu lado. Sim ou não? Sim. A cura do egoísmo. Lembra que eu falei aquele trecho do Evangelho segundo o Espiritismo? Que é capítulo 11, item 11, que é justamente sobre o egoísmo. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Na vida mental inconsciente, hábitos milenares que governam atitudes e sentimentos são capazes de elaborar severas dores da alma. Os processos psíquicos e emocionais mais variados guardam a conexão estreita com a personalidade egoísta. Nós não fomos criados egoístas. Nós somos criados puros, simples e seres em aprendizado. E nessas experiências que vivenciamos aqui, nós vamos depositando esse saldo acumulado de vários comportamentos. E aí, dependendo de nossas vivências, nós tivemos que nos priorizar de alguma forma. E aí, isso está enraizado no nosso íntimo. Então, o desafio aqui é desapegar daquilo que não nos serve mais. O problema é que a gente está viciado nesses comportamentos, nesses padrões. Vamos ver um padrão aqui? O que está acontecendo aqui? Nós temos um repórter com um guarda-chuva entrevistando uma pessoa na chuva. Qual é o problema aqui? Chega até mais aqui do lado. Aí na perguntinha de milhões. Você acha que o individualismo é uma tendência crescente? Virou um problema, gente? Então vamos lá. O repórter está focado na sua matéria? Sim. Mas por que ele está focado na matéria dele? Ele precisa deixar o outro na chuva? Qual o problema? Eu em primeiro lugar. O outro que ainda está ajudando ele, para ele isso aqui foi normal. O que a gente anda normalizando na nossa vida que não é normal? São padrões, gente. Nós estamos presos. E a nossa cabeça, gente, funciona assim. Nós temos o nosso consciente, que é tudo que eu sei a meu respeito. Então, as minhas reflexões, os meus pensamentos, as nossas sensações, tudo passa pelo consciente. Está acontecendo, eu estou percebendo. Só que no nosso inconsciente, qual é a maior parte, gente? Consciente ou inconsciente? Inconsciente. O inconsciente é a maior parte. Dentro do inconsciente tem lembranças, fantasias, compulsões, emoções, memórias, recalques, desejos, fuga, agressividade, medos e outras coisas. Dentro do inconsciente é tudo que eu desconheço ao meu respeito. Nós agimos pelo nosso consciente e reagimos pelo nosso inconsciente. Sabe aquele momento em que uma pessoa que você gosta muito, sua amiga, uma pessoa que é muito sua amiga, chama lá, faz uma festa e chama a maioria das pessoas. Só que por algum motivo esqueceu de convidar você. Não foi por maldade. Nesse caso não foi por maldade, tá, gente? Estamos colocando uma situação aqui. E aí você fica sabendo que você não foi convidado para a festa dessa pessoa que é sua amiga. E aí você encontra essa pessoa sua amiga. E fala, e aí, fez festa, né? Fiz. Mil desculpa, amiga.
eu esqueci de te chamar, foi um negócio assim de última hora. Aí a pessoa olha assim e fala, tudo bem, não tem problema. Eu estava ocupada mesmo? O que a pessoa está sentindo na hora? Ou mágoa. Ou querendo matar a amiga mesmo. E aí você fala assim, nada. Eu tô sendo sincera, não falo nada? Não. Mas pra amiga ela tá achando que tá tudo bem. E aí de repente ela encontra outro conhecido e fala assim, fulana fez uma festa e nem me convidou. Vai ver que ela tá com raiva de mim. Não era mais fácil eu perguntar? Mas você já tá criando uma situação. Geralmente uma pessoa que faz esse tipo de coisa tem a questão de insegurança, a questão de abandono, de rejeição, que está tudo no inconsciente dela. Então, em algum momento, ela passou por alguma experiência que se sentiu rejeitada e ela aprendeu a reagir dessa forma. Ou foi ensinada que tem que ser boazinha, porque as pessoas só gostam de pessoas boazinhas. Então, ela não pode falar o que pensa porque pode desagradar o outro. Então, ela sempre vai fazer tudo para agradar o outro, mas está desagradando a si mesma. Quem nunca passou por isso? Está no nosso inconsciente. Só que isso, gente, cria dores em nós. Porque a gente não fala o que gostaria. Gente, não é para sair falando tudo que pensa, tem filtro. Senão vai arrumar mais problema. Tá? Nós vamos aprender a nos educar para aprender a nos relacionar de melhor forma. De forma mais harmoniosa, mais saudável. E aí, gente, a irmãs, essa parte aqui, gente, já da cura do egoísmo, é a introdução da irmãs, tá? A introdução do Dr. Bezerra de Menezes vai da página 12, junto com a da irmãs vai da página 24, tá? A culpa sob o golpe do egoísmo transforma-se em remorso perturbador e martírio destruidor. A raiva dirigida pelo egoísmo acomoda-se na mágoa dilacerante e na depressão. O medo dominado pelo egoísmo transforma-se em insegurança e ansiedade viciante. A tristeza sob a pressão do egoísmo encarcera o coração na revolta e na rebeldia. O orgulho sob o fascínio do egoísmo atola-se nos lamaçais da arrogância venenosa e da vaidade entorpecente. Lembram das emoções básicas? Todos nós temos, mas como o egoísmo traz para um lado negativo, para um lado sombra. E a irmã se termina assim. Curar o egoísmo é aprender a criar uma harmonia interior entre a gritaria do ego e os chamados da consciência. É ter a coragem de olhar para a nossa personalidade, orgulhosa e interesseira, vaidosa e repleta de melindres, e dar-lhe a direção divina e rica de amor. É reorientar nossos sentimentos para o alto amor. Egoísmo, à luz do alto amor, significa cuidar de si, pensar em si e olhar para si, sempre tomando por base o bem, não somente o seu, mas o de todos na perspectiva da realidade dentro do possível. Transformar o egoísmo em alto amor exige coragem. A coragem de nos testar, de experimentar, de arriscar, reconhecer nossos limites verdadeiros, de entender a natureza dos nossos sentimentos e ousar condutas que nos protejam do emaranhado de nossas próprias plantações na sementeira da vida. Todos nós fazemos escolhas boas e ruins no tempo inteiro, mas precisamos ter sabedoria para lidar com as consequências e responsabilidades. Não somos vítimas, somos seres em aprendizado, que nós temos que ter coragem para vencer a si mesmo e nos permitir nos amar e nos acolher sempre. Aquilo que rejeitas te aprisiona, aquilo que reconheces te liberta. Essa é uma frase do Bert Hellinger. Que possamos olhar para as nossas sombras, mesmo que pareçam monstros, que possamos acolher, olhar para ela
E se permitir reconhecer que somos seres em aprendizado faz parte do processo de cada um. Porque quando educamos, nós vamos ver que o monstro não era nada daquilo. Que tenhamos coragem para vencer a si mesmo e permitir que a luz divina que há em cada um de nós transborde. Porque o reino dos céus com certeza vai ser manifestado em cada coração. Porque nós somos amor. Que sejamos amor por onde for, mas que sejamos amor primeiro em nós mesmos. Que Jesus e Mãe Maria nos abençoe. E tenhamos coragem, porque com certeza somos maravilhosos. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Obrigada, gente. Com a Ave Maria, nós vamos encerrar essa parte dos trabalhos de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem terrena. Que assim seja, graças a Deus.